Bom dia, meus amados, meus amigos, meus irmãos. Antes de eu compartilhar a mensagem que Deus colocou no meu coração, eu quero falar uma coisa para vocês. Existe uma pesquisa que diz que 5% daquilo que você ouve, você consegue assimilar. Quando você ouve e escreve, você consegue assimilar 15%. Mas quando você ouve e pratica, a sua capacidade de absorção passa dos 100%. Por isso que a palavra de Deus nos aconselha: não sejais somente praticantes, ouvintes, mas sejais praticantes da palavra. Então pratique tudo aquilo que você tem ouvido e aprendido. Eu quero compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, e é muito interessante, amados, porque eu estava lendo um artigo, uma reportagem, e foi quando Deus falou comigo. Eu estava lendo a respeito de mindset. Mindset é um termo em inglês, eu não sei se você já ouviu falar sobre esse assunto, que de uma forma bem simplória significa mind, que é mente, e set, que é configuração, ou seja, configuração mental. Mas eu quero tentar fazer essa tradução de uma forma mais tranquila, mais clara para você. Mindset, como eu disse, é um termo em inglês e nós podemos traduzir como mentalidade, como a mentalidade que cada um de nós temos com relação à vida. Em termos práticos, o conceito é o conjunto de atitudes mentais que influenciam diretamente o nosso comportamento e o nosso pensamento. A hora que eu estava lendo isso daí, amados, na hora veio como uma flecha no meu coração a palavra de Deus que está em Romanos 12:2, que diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí Deus me deu essa mensagem. Existem dois tipos de mentalidade. Uma mentalidade fixa. O que é uma mentalidade fixa? Mentalidade fixa é aquela que as pessoas acreditam que se elas não nascerem com determinada capacidade, dons, naturalmente elas não podem desenvolver ao longo do tempo. Geralmente essas pessoas entendem que a inteligência delas estão sempre colocadas em julgamento e a todo tempo, e se sentem totalmente inseguras e se impede com que elas adquiram novos conhecimentos. Essas pessoas, tanto no aspecto profissional quanto no aspecto profissional ou pessoal, elas demonstram pensamentos negativos e têm uma inclinação, amados, inclinação de ficarem estagnadas, paradas, desmotivadas diante de qualquer situação complicada que foge do dia a dia, do comum dela. Qualquer confronto, ela paralisa. Também existem mentalidade que nós chamamos de progressiva ou de crescimento. Ao contrário, totalmente ao contrário do primeiro grupo de pessoas, essas pessoas aqui, com esse tipo de pensamento, de mentalidade, elas acreditam que os seus talentos e habilidades podem ser desenvolvidas, desde que elas sejam pacientes, focadas, esforçadas e dedicadas. Ou seja, sai para lá a preguiça. Pessoas assim têm a aptidão para transformar as dificuldades em oportunidades e de aprender e de se transformar. Se ela errar, não tem problema, porque elas aprendem até com os erros. O importante para ela é aprender a enxergar os pontos positivos do processo e entender como corrigir os pontos negativos. São essas pessoas que estão destinadas ao sucesso, pois elas procuram vencer as suas próprias limitações e aprimoram seus conhecimentos diariamente. E aí eu fui buscar, depois de ter lido isso daí, eu fui buscar, verificar na palavra de Deus o que Deus diz respeito a tudo isso. Em Oséias 4:6 diz assim: o povo padece por falta de conhecimento. Em 1 Coríntios 12:31 diz assim: a palavra de Deus diz que nós devemos buscar com zelo os melhores dons.
E diz em Tiago 1,7: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Nós vamos voltar para Romanos 12:2. Você sabe qual é o maior culto hoje? Não choque com aquilo que eu vou te dizer. Mas o maior culto hoje é o culto à ignorância. Não saber o que são as coisas significa que nós não estamos transformando a nossa mente. Nós vivemos hoje uma vida transformada ou conformada? Quantas pessoas que nós conhecemos que vivem uma vida de privação, uma vida de miséria, uma vida de escassez, uma vida de luta constante, tendo falta de tudo. E quando você conversa com ela, ela diz: tá indo como Deus quer, isso é a vontade de Deus. Deus sabe de todas as coisas. De tudo isso, amados, de tudo isso. A única coisa que nós conseguimos concordar é que Deus realmente sabe de todas as coisas. A palavra de Deus diz em Filipenses 4:19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O Deus que eu creio não quer ninguém viver numa vida dessa. Essa vida de privação. Não. Amados, será que as minhas dificuldades, será que as minhas necessidades são maiores do que as riquezas de Deus? A palavra de Deus diz em 2 Pedro 1:2: graças sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Já estamos ressuscitados com Cristo, então buscai e pensai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Salmo 119:93 diz assim: nunca me esquecerei dos seus ensinamentos, pois ele tem me vivificado. O Salmo 1:2 diz assim: nos aconselha a ter prazer na palavra e nela meditar de dia e de noite. Não tem como nós fazermos mindset, ou seja, renovação dos pensamentos, renovação da mente. Se nós não fazermos renovação dos nossos pensamentos, nós não temos como fazer mindset. O culto à ignorância é eu achar que eu já sei todas as coisas, que o que eu sei já é o suficiente. Aí sabe o que acontece? Nada. A gente continua tendo sempre os mesmos resultados. Misericórdia, amado. Como eu posso viver uma vida sem Cristo? Nós temos que renovar os nossos pensamentos. A palavra de Deus diz que nós estamos assentados com Cristo, em Cristo, nas regiões celestiais. Então, se nós estamos em Cristo, como é que o nosso pensamento tem que ser um pensamento tão pequeno assim? Como eu posso hoje trocá-lo por qualquer coisa que é banal? E você acha que isso acontece ou não? Eu vou te falar, eu conheço amigos, eu tenho amigos meus, que se o time dele do coração for jogar na televisão e tiver um culto no mesmo horário, ele não vai no culto para assistir o jogo. Isso é trocar Cristo. Se eu perguntar agora, qual é o nome mais poderoso da terra? Eu tenho certeza que de bate pronto você vai responder: é Cristo, é Jesus. Então por que o nome mais poderoso da terra tem perdido a eficácia na boca, na nossa boca, que somos cristãos? Jesus, esse nome funciona ou não? Funciona, continua funcionando e é poderoso, mas depende da boca de quem está falando. Vou repetir, sim, depende da boca de quem está falando, porque se fosse na boca de qualquer um, era só falar e tudo estaria resolvido. E por que não resolve na boca da maioria? E olha que Deus não tem filho predileto. O que determina o resultado, amado, guarda isso no seu coração, o que determina o resultado é a minha experiência. Quanta experiência você tem tido com Deus? Quanta experiência nós temos tido com Deus? Quanto nós temos realmente buscado ter experiência com Deus através da intimidade com Ele? Não é
Eu quero fazer uma analogia com peixe. Ó, não é qualquer peixe que consegue nadar nas águas profundas, amado. Não é qualquer peixe que consegue respirar naquelas águas profundas. Não é. Aí sabe o que acontece? Os peixes que estão na água profunda são peixes difíceis de ser capturados. Os peixes mais capturados são aqueles que nadam no raso. Em que águas você tem nadado? Você tem sido presa fácil ou você tem sido uma presa difícil porque você está mergulhado nas águas profundas do Senhor? Você tem que mudar a sua mentalidade. Essa mentalidade determina os seus resultados. Nós temos que ter a mentalidade de Cristo. E qual é a mentalidade de Cristo? A mentalidade de Cristo é de não desistir nunca. Ele nunca desistiu de você. E qual é a nossa mentalidade hoje? De desistir sempre. Nós estamos sempre desistindo das coisas. Quando dá certo eu vou, se não der certo eu não vou. A nossa mentalidade é de fazer as coisas dentro das nossas condições. A maioria das pessoas só fazem as coisas com condição, ou seja, se eu tenho condição para fazer, eu faço. Mas Deus já deu a condição, nós é que nos limitamos. O nosso cérebro é um repetidor de experiência, ele não cria nada. O Criador aqui é a nossa mente, e nossa mente tem que estar renovada. A nossa mente que toma a decisão. E se a nossa mente for de Cristo, as nossas decisões sempre serão criativas. Nós precisamos ter a nossa mente renovada. Renovação do entendimento para experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Nós temos 3 pilares, amados, que são ser, fazer e ter. E nós fomos condicionados pelo mundo em ter, pulando as 2 primeiras etapas. 2 pilares importantíssimos que são ser e fazer. Nossa geração foi instruída a ter sem ter que fazer nada. Sem ter que ser e sem ter que fazer. Isso não funciona. Primeiro você tem que entender quem você é. A palavra de Deus tem a melhor definição da sua pessoa. Mesmo porque estamos falando daquele que criou o manual do fabricante. A palavra de Deus diz que você é obra de Deus, criado de maneira especial, amado por Deus, povo eleito, escolhido, sacerdócio santo, conhecido de Deus e criado com um propósito único. Depois que você sabe quem você é, você precisa fazer o que foi chamado para fazer. E aí, ter é consequência, é natural. Ter é consequência, é natural se você não pular as 2 primeiras etapas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois as demais coisas serão acrescentadas. Qual é o maior gigante que você tem enfrentado? Muitas pessoas podem dizer, o maior gigante sou eu mesmo. Outras podem dizer, o maior gigante é o diabo. Mas eu quero te dizer uma coisa, amado. O maior gigante, o verdadeiro gigante mesmo, é você viver uma vida fora do propósito de Deus. Henry Ford dizia uma frase assim, obstáculos são aquelas coisas terríveis que eu crio quando eu tiro os meus olhos do alvo. Qual é o seu alvo hoje? Muitos podem dizer assim, meu alvo hoje é fazer uma faculdade, meu alvo hoje é casar, meu alvo hoje é me firmar no trabalho, meu alvo hoje é crescer no meu ministério. E eu vou te dizer uma coisa, mas tudo isso é bênção, mas o seu alvo não pode ser esse. O seu alvo tem que ser Cristo. Então, todas as vezes que nós criamos obstáculo, pegando essa frase de Henry Ford, todas as vezes que nós criamos um obstáculo, é porque nós tiramos o alvo de Cristo, que não é a faculdade, que não é o casamento, que não é o ministério, que não é o emprego, que é Cristo. Todas as vezes que nós criamos um obstáculo, é porque nós tiramos os olhos de Cristo. Eu quero finalizar, amados, te dizendo uma coisa. Para você não mentalizar o ter, ele é obrigação natural, ele vem, amado. Ele é obrigado a vir. As bênçãos correrão atrás de você e te alcançarão. A sabedoria é uma semente, e se eu plantar, eu vou receber o fruto que é natural, que é a prosperidade. Prosperidade é crescer em todos os caminhos. Amado,
Foque primeiro em ser. Depois, seja proativo e faça aquilo que você foi chamado para fazer. Ter são consequências, tá? Seja, faça, e o ter é consequência. Eu quero que essa palavra abençoe o seu coração. Que Deus continue te fortalecendo, te abençoando grandemente. E não se esqueça, amado, se essas mensagens têm sido bênção para a sua vida, compartilhe. Alcance outras vidas. De graça você tem recebido, de graça você dá. Seja canal de bênção de Deus na vida das pessoas. Compartilhe essas mensagens, compartilhe o canal. E que Deus continue te abençoando grandemente em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Fique na paz do Senhor.